Muito boa tarde, Santa Catarina. A partir de agora você acompanha a versão SC do Jogo Aberto, ao vivo para todo o território catarinense. Pontualmente agora, 12:30. Hoje é sexta-feira, coisa linda, dia 5 de dezembro. Tem muita coisa pra gente falar hoje por aqui. Tem uma matéria muito especial que vai desvendar qual o segredo do futebol de Santa Catarina. E tem muito mais, olha só. Presidente Alvinegro apresenta projeto para concorrer à reeleição. Os clubes de futebol estão falidos, porque esse modelo que está aí hoje, esse modelo já se exauriu. Figueira vai para o jogo da saideira com um caminhão de desfalques. A gente vai ser muito importante, até para mim, que pode ser o último jogo, ou também não. Chape com novidades no time titular para encarar o Goiás. Ter aquele gostinho de jogar uma Série A é muito importante, então acho que vai ficar marcado na minha vida, na minha carreira para sempre. Tigre atrás da primeira vitória fora de casa no último jogo do Brasileirão e também quer a fuga da lanterna. Tem também os novos contratados do Marcílio Dias. E tem muito mais, viu? Hoje nós também vamos escolher, na penúltima seletiva do ano, o gol mais bonito do mês de novembro e também a defesa mais bela do prêmio Luva de Ouro, também, claro, do mês de novembro. Quem está comigo hoje aqui no estúdio para fazer o programa é ele, sempre muito bem informado, Cláudio Miranda, o polivalente, narrador Band FM e comentarista Band SC. A gente vai para uma rápida parada, não sai daí, hein? A matéria, vendo os segredos do futebol de Santa Catarina, tá muito legal. Daqui a pouco a gente já mostra. Segura aí. Mais uma vez, muito boa tarde, Santa Catarina, e muito obrigado pela sua audiência e preferência com o Jogo Aberto SC, o noticiário que é a casa do futebol de Santa Catarina. Lembrando sempre que você pode interagir conosco através das redes sociais. A gente está na fanpage do Facebook, que é /Jogo Aberto, ou estamos no Facebook com uma fanpage /Jogo Aberto. Nós também estamos no Twitter e no Instagram em @JogoAbertoSC. 12:35, vou ali cumprimentá-lo, Cláudio Miranda, parceiro, grande abraço. Ontem nós tivemos, daqui a pouco tem a matéria do Brillinger, para concorrer à reeleição. Ele tem colocado a aceitação desse projeto como fundamental para que ele permaneça no Scarpelli. Aí eu sei que você vai se informar aqui e ali. O que você sabe aí dos bastidores do Figueirense acerca desse projeto Wilfredo Brillinger, que não foi de todo aberto ainda, que ele só vai apresentar no Conselho? E o problema pode ter sido esse, não ter sido de todo aberto. Logicamente, ele chegou a falar em determinado momento o seguinte: olha, se nós fôssemos detalhar esse projeto, ficaríamos aqui mais 24 horas no mínimo. Essa reunião acabaria na sexta-feira à noite. Por que eu digo isso? Porque alguns pontos têm que ser ainda esclarecidos, né? Entendo que eu cresci, você cresceu, sempre ouvindo dizer o seguinte: qual é o maior patrimônio que tem um clube? A torcida. A sua torcida. E a torcida do Figueirense, essa é imexível, é a torcida do Figueirense. Então, qual é o grande problema para esse projeto que acaba aparecendo? Eu fui um defensor, por exemplo, de quando se tentou algo mais moderno com relação ao Figueirense, naquela alteração que seria feita com a Florianópolis Participações ou Floria Participações. O que aconteceu? O Conselho cresceu, foi contra, disse que não seria possível nem admissível, que o Figueirense não pertence a ninguém. Também entendo isso. Acho que o Figueirense pertence sempre à sua torcida. O Figueirense é do seu torcedor. Mas, naquele momento, se foi contra e aí se entregou a uma pessoa que, na verdade, não tinha condições de tocar o clube, como foi visto. E isso ficou muito claro. O Figueirense estava indo à bancarrota. O Figueirense foi entregue sem nenhum problema financeiro. Hoje o Figueirense tem um problema financeiro, principalmente a questão das dívidas trabalhistas. O presidente falou em 56 milhões, há quem afirme que são 70 milhões. A dívida real que tem o Figueirense nesse momento. Então, quando o Figueirense termina tão bem o ano, como campeão estadual, foi bem no Campeonato Brasileiro, no frigir dos ovos, no final das contas, o Figueirense foi bem no Brasileiro, o melhor catarinense colocado entre aqueles que disputaram a competição, fica algo a mais a ser visto. Eu acho que esse algo a mais não foi apresentado ontem. Tanto é que surgem dúvidas com relação ao próprio Conselho. Se o Conselho, se a oposição tem maioria ou não tem, não está claro. Ao que parece, não tem. Mas muitas dúvidas ficaram no ar. E essas dúvidas vão ter que ser esclarecidas para o próprio Conselho,
para que realmente a coisa possa andar. Eu acho que o Figueirense deve pensar nesse último jogo, nessa última partida, e depois o presidente Wilfredo Brilling tem a obrigação de sentar com o seu conselho para ver a coisa andar, se a coisa realmente pode andar e se esse projeto passa pelo conselho. Porque se não passar, independente do maior patrimônio ser a torcida ou não, nós temos um futuro indefinido. Pois bem, Claudiani, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Tem a matéria completa acerca do que foi apresentado ontem lá no Memorial do Clube. Assim, se houver também a apresentação de um projeto por parte da oposição, com definição de nomes e tudo mais, obviamente o Jogo Aberto SC também vai acompanhar. Afinal de contas, trata-se da eleição do Figueirense Futebol Clube. Um outro detalhe, Claudiani, mas está claro que o Wilfredo deixou que vai apresentar esse projeto ao Conselho. Ou seja, o Conselho vai ter conhecimento. É o Conselho quem vai decidir se o projeto é válido ou não. O que eu vejo mais interessante nisso tudo é que existem pessoas que nesse momento não se colocam nem como situação, nem como oposição. Por esse colocam, motivo. Justamente, eles querem analisar e, se necessário, fazer algumas adequações, o que pode ser colocado. Uma situação que me foi colocada hoje como improvável é esse grupo de investidores ter os jogadores na sua carteira, que hoje é proibido por lei. Muito bem, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, vai dar pano pra manga essa eleição no Figueirense, hein? 12h39, porque agora nós vamos mostrar pra você de casa, vamos atrás de respostas que traduzem qual o segredo do futebol catarinense. Afinal de contas, nós temos 4 times na Série A do Brasileirão. Se acontecer, tomara que não aconteça, torço pra isso, mas se acontecer o rebaixamento do Palmeiras, seremos o estado com o maior número de times na Série A. Aí você de casa pensa, mas por que ele torce o Palmeiras não cair? Porque desvaloriza o brasileiro, simples assim. Eu acho ridículo quem faz o contrário. Tudo bem, eu digo na imprensa, o torcedor pode torcer pra quem quiser. Complicou, Claudio? Ficou fácil? Muito complicado? É melhor tocar a matéria. Então tá, vamos mostrar a matéria, porque é o seguinte, a gente teve muito perto de 5 times na Série A do Brasileirão. Mas, afinal de contas, o que fez o futebol de Santa Catarina crescer? A resposta você pode encontrar aqui, ó. O sucesso do futebol catarinense não é resultado apenas desta temporada. Ele vem de alguns anos, ou melhor, algumas décadas. A história passa por momentos de expressão na década de 90, com o Criciúma campeão da Copa do Brasil em 1991 e 5º colocado da Libertadores da América em 92, sendo eliminado pelo São Paulo, campeão naquele ano. A Chapecoense, por exemplo, estava em 2009 na 4ª divisão do futebol brasileiro. Em 2012, disputou a Série C e conquistou o acesso. No ano seguinte, subiu da 2ª para a 1ª divisão e neste ano conseguiu a permanência na elite. Hoje a Chapecoense ela é vista no Brasil de uma maneira diferente. É um clube que veio, mas não veio como aquela brincadeira de cavalo paraguaio. Ela veio mesmo para ficar, né? Os times da capital, Avaí e Figueirense, estiveram mais vezes na elite, sendo que o Leão da Ilha, que conquistou o acesso esse ano, tem a melhor posição de um catarinense na história dos pontos corridos, 6º lugar em 2009. Em 2014, o estado também comemorou o título da 2ª divisão, com o Joinville. O clube do norte do estado representa a cidade mais populosa de Santa Catarina e uma região muito forte economicamente. Com a permanência de Chapecoense e Figueirense e os acessos de Avaí e Joinville, Santa Catarina será um dos estados com o maior número de times na elite do futebol brasileiro. Com 4 times, pode se igualar a São Paulo, caso o Palmeiras seja rebaixado diante do Atlético Paranaense no domingo. Além disso, terá mais clubes do que estados tradicionais, como Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Muito desse crescimento do futebol catarinense se deve ao apoio do torcedor. A capacidade dos estádios é em média de 19 mil pessoas. E normalmente os times jogam com casa cheia ou pelo menos metade dos ingressos vendidos. O Joinville, por exemplo, teve na Série B a melhor média de público proporcional ao tamanho do estádio, com quase 10 mil torcedores por jogo. Tem um termo que os atletas disseram que aqui na arena o campo empina para o adversário, né? Diante desse estímulo dos torcedores. E nós vencemos jogos aqui onde a torcida teve um papel, sim, fundamental, né? A organização e a estrutura dos clubes também fazem a diferença. As folhas salariais são baixas, perto dos grandes times da Série A.
O Figueirense, por exemplo, gastou neste ano cerca de R$900 mil por mês. E somente o Avaí, na Série B, atrasou salários durante a temporada, mas antes do fim do ano, quitou os atrasados e até antecipou o 13º de todos os funcionários. Por outro lado, todos os times têm seus centros de treinamento e apenas Joinville e Chapecoense jogam em estádios municipais. Criciúma, Figueirense e Avaí têm suas próprias casas. Além disso, a Federação Estadual tem atuado firmemente nos últimos anos para melhorar a situação de seus clubes e hoje colhe os frutos. Os empresários estão acreditando nos clubes, a torcida está acreditando nos seus clubes, os presidentes de clubes já têm o outro patamar do passado, já são empresários, são pessoas inteligentes, pessoas sérias, né? E isso é muito importante no futebol. Com organização, salários em dia, estrutura, cidades com alto índice de desenvolvimento e baixíssima criminalidade, além, é claro, apoio dos torcedores, o futebol catarinense ganhou destaque no cenário nacional. Agora, o desejo dos clubes e de suas torcidas é conseguir manter-se em alto nível e conquistar mais do que acessos e permanências na elite. Tem que lutar para ser campeão, pelo menos para chegar na Libertadores, não ficar só nessa de só dar ponto para os times de São Paulo e Rio. Agora vai subir, agora espero que ele brigue pelo menos para ficar entre os 10, né? Não fazer vergonha. Temos que chamar nossa diretoria, todo mundo, para se unir por Santa Catarina, para fazer bonito, né? O futebol catarinense está crescendo cada vez mais e daqui a uns anos eu espero ver os times catarinenses sendo campeão do Brasileirão e até a Copa do Brasil, Libertadores, e vamos crescer cada vez mais. Bacana, belíssima matéria do Eduardo Prestes. Olha só, Claudionir Miranda, como é que você enxerga essa situação, o crescimento do futebol de Santa Catarina? Existe um segredo, um fator determinante para que isso tenha acontecido, não? Eu acho que passa muito pelo profissionalismo e conseguir fazer com o dinheiro que você tem aquilo que é necessário. E é muito difícil. É muito difícil você ser dirigente e não ouvir o canto da sereia. Porque no futebol, a partir do momento, por exemplo, o Avaí voltou para a Série A, o Joinville está na Série A. Os empresários começam a aparecer com planos mirabolantes, com jogadores que vão fazer o futuro do clube e vão realmente ressurgir das cinzas. E nem sempre isso é verdade. Nós conhecemos isso muito de perto. Nós vimos vários jogadores que passaram por aqui, fizeram história, mesmo não tendo conseguido em outros clubes alavancar sua carreira. Mas também vimos muitas promessas que acabaram não acontecendo. E isso acaba inflacionando demais o futebol. Você não pode fazer, como é na sua casa, você não pode gastar mais do que recebe. Se você gasta mais do que recebe, o que acontece? Você lá na frente fica no prejuízo. E os clubes catarinenses têm conseguido fazer isso. Manter o que é muito difícil. Mesmo numa forma de pagamento que é totalmente injusta através da TV. Ela é proporcional ao valor da sua torcida? Até pode ser. Mas ela tem que ser em algum momento também proporcional ao valor do desempenho que o seu clube tem no Campeonato Brasileiro. Você não pode admitir que um time que cai continue recebendo uma parcela muito alta, muito maior do que aquele time que subiu, ou daquele time que se manteve numa primeira divisão do futebol brasileiro. Para dar um exemplo, o Botafogo vai continuar recebendo muito mais do que o Figueirense, por exemplo, que teve a melhor campanha entre os catarinenses. Pode receber mais pelo valor, pelo tamanho da sua torcida? Até pode. Pelo valor que tem de mercado com relação à TV? Até pode. Mas isso tem que ser revisto. E os nossos dirigentes, como disse o presidente, têm sido profissionais, presidente da federação, têm sido profissionais. Eles são empresários que sabem como tocar o seu ramo, como tocar o seu negócio. E tem dentro do futebol se cercar de pessoas competentes que conhecem o caminho. Como fez o Joinville, como fez o Avaí, como a Chapecoense vem fazendo há muito tempo e o próprio Figueirense. Então é o momento realmente de você vibrar com isso, mas saber que 2015 vai ser um ano muito difícil. Você continua com um valor maior para quem era da Série B, um valor igual para quem era da Série A, mas muito diferente daquilo que é pago para os outros. Podemos continuar crescendo? Claro que sim. Fazendo um campeonato catarinense rentável, começando a explorar o campeonato catarinense com os jogadores da casa. Você tem que começar a revelar jogadores. Não se admite mais você formar um time e acabar formando um time totalmente diferente, sem manter a base para o Campeonato Brasileiro. Eu acho que esse é o momento de explorar. Se você tem que fazer laboratório, faça com quem é da casa. Faça com jogadores que podem ter compromisso com o clube, como o Argel fez com o Figueirense recentemente, por exemplo. Muito bem falado, senhor Claudionir Miranda. Mais uma vez, parabéns, Eduardo. Belíssima matéria, 12h47. Jogo aberto, esse vai para uma rápida parada. Depois do intervalo, tem muito mais por aqui. Olha só. Fique com a gente, pois você está sintonizado
no noticiário 100% futebol de Santa Catarina. Na última partida do Brasileirão, a Chapecoense dá oportunidades para alguns atletas que tiveram poucas chances de atuação no campeonato. Estou muito feliz, né? Aproveitei a oportunidade, mostrei que tem potencial, né? O presidente vai ter que desembolsar mensalmente para cobrir os gastos do clube. Mas já deixei minha opinião bem clara, que a minha vontade é de ficar no Figueirense. Já falei com o presidente, já falei com a Gel. Todos os times da nossa terra, da nossa gente, num só programa. Faltam 10 minutos para 1h da tarde, voltamos com o Jogo Aberto SC e agora vamos falar do Marcílio. Dá uma olhadinha quem são os caras. Olha só a rapaziada que está chegando para vestir a camisa do Rubranil. Temos o Ronaldo Capixaba, atacante, 31 anos, com passagens pelo Estrela do Norte, também jogou no Joinville, jogou no Avaí, na Chapecoense, no ABC de Natal, no Brasil de Pelotas, no Criciúma e estava também no Botafogo. Mas o último time dele foi o Estrela do Norte, lá do Espírito Santo. E além do Ronaldo Capixaba, atacante, temos quem? O Rodrigo Silva, para quem não conhece, o famoso Neguete. Zagueiro e lateral esquerdo, tem 27 anos, o último time dele foi o Cerâmica do Rio Grande do Sul, ainda no Rio Grande do Sul. Passou pelo Caxias, pelo São Luís e aqui em Santa Catarina jogou no Brusque, na Chape e no Atlético de Ibirame. Lembrando que o Marcílio Dias também contratou o goleiro Pablo, do Inter de Lages, é mais um confirmado para vestir a camisa do Marinheiro. Vamos falar agora do Figueirense. Tivemos ontem, lá no estádio Orlando Scarpelli, no memorial do clube, a apresentação de parte do projeto que o presidente Wilfredo Brillinger coloca como primordial para que ele seja novamente o presidente do clube. A eleição acontece no mês de dezembro, agora. O presidente do Figueirense, Wilfredo Brillinger, apresentou ontem à noite no memorial do clube o novo projeto de administração do Figueira. Elaborado por ele, o projeto prevê a criação de uma empresa para gerir as contas do clube. Essa empresa ficaria responsável pela dívida de quase 57 milhões de reais que o Figueirense tem, além das despesas mensais como salários de atletas e funcionários. Para arcar com isso, teria direito às receitas do clube, tanto com bilheteria quanto com as ações de marketing e venda dos jogadores. Além disso, a empresa poderia receber aporte financeiro de investidores. De acordo com o presidente, já há a garantia de que 3 empresários irão investir no clube, caso o novo projeto seja aceito. É gente do ramo, é gente que conhece futebol e conhece futebol no mundo inteiro. Eles fazem transações e, enfim, mexe com o futebol, não é só no Brasil, é no mundo inteiro, volto a dizer, no mundo inteiro. Tem acesso aos maiores clubes do mundo, né? Inclusive, conversei muito com eles nessa discussão, na montagem desse projeto, me assessorei muito deles, porque eles têm experiência, eles vivem isso no dia a dia. Já a Associação Figueirense de Futebol permaneceria com o seu patrimônio, no caso o estádio Orlando Scarpelli, o CFT do Cambirela, entre outros bens. O novo projeto prevê um contrato de 15 anos entre o clube e a empresa. O futebol brasileiro está falido, os clubes de futebol estão falidos, porque esse modelo que está aí hoje, esse modelo já se exauriu. Não tem mais como você fazer futebol dependendo só do presidente. E não é porque eu estou presidente agora. Eu acho que qualquer um que entrar na presidência, nesse modelo, vai ter dificuldade, vai ter que depender do presidente. O presidente vai ter que desembolsar mensalmente para cobrir os gastos do clube. Durante a apresentação do projeto, houve questionamentos por parte de opositores. O clima no memorial chegou a esquentar com discussões de ambas as partes. De acordo com o presidente Wilfredo Brillinger, ele só permanece na direção do clube se o projeto for aceito pelos conselheiros. A intenção com esse novo modelo é tornar o clube mais competitivo no cenário do futebol nacional. Para que isso aconteça, para que a gente consiga novos horizontes, galgar degraus mais altos, né, e tentar uma Libertadores, enfim, tentar ficar lá em cima, você precisa ter essa sustentabilidade financeira, né? Isso você só vai ter se você implantar uma nova metodologia, um novo planejamento, um novo projeto. Tá, então, presidente Wilfredo Brillinger, Cláudio Onir Miranda, o Botafogo tá lá, né, com 700 milhões de dívida. Esse é o meu pensamento, é a segunda vez que eu vejo as pessoas falarem a mesma coisa.
Paulo Cris Paraíso falou muito parecido com que falou o Wilfredo Brilli com relação ao futuro do futebol e a necessidade de você ter uma outra forma de gerenciamento, que a fórmula atual leva os clubes, ou então o presidente que assume, a ter que pagar a conta. Isso está aprovado para A mais B. Isso, e os clubes não têm conseguido pagar, projeto. e muitos presidentes também não. Então precisa de um novo projeto. Eu acho que não pode ser feita oposição por oposição. Eu tenho ouvido muito, e essa é a palavra que a oposição tem utilizado, algumas pessoas. Olha, pelo menos Paulo Cris Paraíso eram pessoas da terra, que nós já conhecíamos, sabíamos quem era. Resta agora, nesse contato do Conselho com o presidente, realmente tirar todas as dúvidas com relação a esse projeto. Até porque você fazer oposição por oposição é uma coisa muito burra. E isso, infelizmente, acontece no Brasil. A oposição é feita por ser oposição e nada mais do que isso. Não traz projeto novo, não traz algo novo. Quando eu digo no Brasil, não falo no futebol, não. Falo com relação a Senado, com relação à Câmara de Deputados Federais, com relação à Assembleia, com relação à Câmara de Vereadores, mesmo de Florianópolis. Que aí tá tudo junto e misturado. Mas o seguinte, agora o que eu vejo é o seguinte, você não pode fazer oposição por oposição. Bem lembrado, Cláudio. Boa colocação, sim. Muito bem, vamos dar uma olhadinha, Cláudio, os jogos que nós teremos na Série A do Campeonato Brasileiro. Chegamos, então, à última rodada do Brasileirão, com a situação dos catarinenses praticamente definidas, né? Olha lá, o Corinthians vai receber o Criciúma. O Tigre já está rebaixado. Rebaixado e com obrigação de fazer um crime. Figueira e Internacional. Figueira brigando pela Sul-Americana, o Inter quer a fase de grupos brigando com o mesmo Corinthians. Vamos para a Operação Soy Louco por Ti América. Opa, mais uma para o Figueirense e para o Inter. Mas estou torcendo o Figueirense levar essa. Soy Louco por Ti América é a operação, então, que teremos que falar. Muito bem. Olha só, teremos ainda aí no domingo, Goiás e Chapecoense. A Chape está de boa. Que faça uma grande despedida e empate é bom resultado da Chapecoense. Começamos então trazendo as novidades do Figueira, um caminhão de desfalques, uma dor de cabeça pro Fux. Olha só, coisa louca mesmo. Essa imagem é que o torcedor alvinegro menos queria ver. Thiago Heleno, o xerife, o comandante da zaga do Figueira em 2014, está muito próximo de deixar o alvinegro. Não pela vontade do jogador. Mas já deixei minha opinião bem clara, que a minha vontade é de ficar no Figueirense, já falei com o presidente, já falei com a Gel. E todos que me perguntam na rua, a minha vontade é de ficar. Porque quando eu mais precisei, quem abriu a porta para mim foi o Figueirense. De fato, foi no Figueira que Thiago Heleno deu a volta por cima. Em 2013, emprestado ao Criciúma, o zagueiro teve pouquíssimo espaço. Mas 2014 foi o ano da superação. Por isso, as histórias de Thiago Heleno e do Figueira são parecidas nesse ano. O zagueiro e o time tinham potencial, mas precisava de algo a mais para ser desenvolvido. Sim, potencial eu sei que tem. E eu trabalho sempre para poder estar jogando. O principal não foi ter lesão, isso foi fundamental o ano inteiro. E graças a Deus tive um cara que confiou o tempo todo, que foi o Agel, que passa a confiança para todos os nossos jogadores. E graças a Deus pude dar um retorno para o Figueirense na permanência da Série A, sendo campeão catarinense. E agora, no sábado, a gente podendo ficar na Sul-Americana. Mas se Thiago Heleno se identifica com o Figueira e o Figueira se identifica com o Thiago Heleno, o que impede esse casamento de continuar por mais um ano? E quanto aos meus empresários, eu não sei o que falar. Né? Eu tenho que sentar com eles e conversar, ainda não encontrei com nenhum. Eles têm o meu direito desde 2010, ainda não teve um retorno financeiro. E agora eu acho que é o momento de ter um retorno financeiro. Pois é, com os direitos vinculados ao Deportivo Maldonado do Uruguai, o jogador deve ser transferido para gerar lucro aos seus empresários. Por enquanto, o destino mais provável é o Grêmio. Mas no momento, é com outro time gaúcho que o Figueira deve se preocupar. Para garantir a vaga na Sul-Americana, o Figueirense precisa terminar o campeonato pelo menos em 12º. Uma vitória contra o Internacional na última partida garante isso. Com o departamento médico cheio, a mudança em relação ao último jogo contra o São Paulo é na lateral direita. William Cordeiro foi expulso e Iago assume o lugar dele. É jogo importante, torcedor. Despedida do Figueira e a possível despedida de alguns ídolos de 2014. A gente vai ser muito importante, até para mim, que pode ser o último jogo, ou também não. Jogar longe do torcedor vai ser um carinho muito grande. Tomara que fique. Fez um excelente campeonato brasileiro, o Thiago Heleno. Olha só, agora vamos falar da Chapecoense. Clima leve no último treino. Aí você pensa assim, rapaziada, então tá de boa pro último jogo. Que nada, tem ânimo sobrando. Na Chapecoense, alguns atletas já estão de férias e outros deixam o clube porque não tiveram um contrato renovado. Mas no último treino do ano na Arena Condá, o clima estava descontraído. Até o comandante Celso Rodrigues aproveitou para jogar com os atletas. O elenco viaja nesta tarde para Goiás.
Na última partida do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense entra em campo com alguns atletas que tiveram poucas oportunidades durante o ano. A exemplo disso é o goleiro Nivaldo, que tem mais de 200 jogos pela Chapecoense e participou de todos os acessos do Verdão do Oeste. Encontrávamos muitas dificuldades e a gente se viu dentro de uma Série B e praticamente de um ano para o outro numa Série A. Então, foi importantíssimo. Na minha carreira eu queria que isso acontecesse. E felizmente aconteceu, né? E da entrada no jogo foi emocionante pelo fato de conseguir participar, né? Nem que seja pouquinho tempo, mas ter aquele gostinho de jogar uma Série A é muito importante. Então, acho que vai ficar marcado na minha vida, na minha carreira para sempre. Mesmo com a vaga garantida para a elite do futebol brasileiro em 2015, a Chapecoense quer fazer uma boa partida contra o Goiás. O atacante Bruno Rangel diz estar motivado para o confronto fora de casa. Muito feliz, né? Voltar a fazer gol com a camisa da Chapecoense e fazer gol de novo na Arena Condá diante do torcedor. Estou muito feliz, né? Aproveitei a oportunidade, mostrei que tem potencial, né? Que posso estar jogando, claro, respeitando o companheiro, mas estou muito feliz em voltar a fazer gol com a camisa da Chapecoense. Boa sorte para a Chape no último jogo do ano e o Criciúma, hein? O que resta para o Tigre nesse Campeonato Brasileirão da Série A? A resposta na matéria de Eduardo Prestes. Com o rebaixamento decretado há algumas rodadas, restam poucas motivações para o elenco do Criciúma no último jogo do ano. Uma delas é a possibilidade de não terminar o campeonato na lanterna. Para isso, precisa vencer o Corinthians e torcer para o Botafogo perder para o Atlético Mineiro. Além disso, há também a chance de conquistar a única vitória fora de casa no Brasileirão. É importante para a gente não passar esse campeonato inteiro sem ganhar fora, por mais que muitos pensem que agora não adianta mais, mas a gente tem que ter dignidade, tem que ser homem, encarar esse jogo como um jogo decisivo, porque a gente tem que representar bem o clube que hoje nos dá totais condições. Como você pôde perceber, quem deu entrevista no Tigre foi o goleiro Bruno, que nos últimos jogos ficou no banco de reservas por conta de um rodízio feito pelo técnico Luizinho Vieira. Porém, para esta última rodada, ele está de volta ao time titular. Talvez por ter um pouco mais de ritmo, jogamos contra uma grande equipe. Acredito que o meu momento também favoreceu a minha entrada novamente no time, mas foi de forma bem natural. O Edson sabia que estava no período de avaliação e acredito que ele encarou bem isso. E por falar no Bruno, o nome dele foi especulado na imprensa nacional e também fora do país, por conta das boas atuações dele na Série A. Apesar da campanha ruim do Criciúma, o jovem goleiro se destacou e recebeu sondagens de outros clubes. Existiu sim, inclusive conversas com alguns clubes de fora, né? Mas em relação a isso eu deixo para o meu procurador, o César Botega, cuidar de tudo e eu me foco totalmente nos treinos. Para mim eu só vou pensar em ano que vem, sábado, depois o apito final no jogo contra o Corinthians. Muita personalidade, foi muito bem no Campeonato Brasileirão da Série A, Claudionir Miranda, tanto que agora nós vamos de luva de ouro. Vamos lá. É a penúltima seletiva do ano. Vamos escolher os finalistas do Luva de Ouro do mês de novembro. O vencedor do mês de novembro do Luva de Ouro é o seguinte, Claudionir, tem que ir de cabeça no negócio, tá? Olha só. Sexta-feira é dia de diversão, de ir com vontade de entrar de cabeça na brincadeira. Mas sempre com calma, né? E em novembro, nossos goleiros entraram de cabeça na disputa do Luva de Ouro. Quando Marcelo Moreno do Cruzeiro cabeceou essa bola, Bruno do Tigre pulou para buscar. Que defesa! O segundo selecionado foi o goleiro Ivan, do Jack. Fernando Caranga na cara do gol. Não imaginava que Ivan teria o reflexo para pegar essa. Cabeça fria para se ajoelhar e defender. E para fechar, quem também entrou de cabeça na disputa foi Thiago Volpe. Olha a defesa dele depois da tentativa do Vitória. E aí, qual a melhor defesa de novembro? Eu já tenho meu voto definido, vou deixar a batata quente na tua mão. Meu voto é no Ivan. 3 belíssimas defesas, fico com a defesa de Thiago Volpe. Ih, rapaz, não é que complicou mesmo? E aí, Mu? Thiago Volpe ou Ivan? Vou dar uma moral pro Claudionir. Vai dar uma moral pro Claudionir? Você sempre dando moral pro Claudionir. Beleza, valeu, rapaziada. Ó, é a última vez que eu te chamo também, tá? O Jonathan já não chama mais, mas tudo bem. Então, brincadeira. Belíssima defesa, obviamente, do Thiago Volpe
nesse jogo importantíssimo contra o Vitória. Lá, goleirão Thiago Volpe fazendo a defesa. Então, ele é o vencedor do mês de novembro. Thiago Volpe, que também, com outras defesas que ele já tem, como vencedor do mês, vai disputar também com essa defesa o prêmio Luva de Ouro. E agora vamos com o gol mais bonito, senhor Cláudio Onir Miranda, porque o tema é novo. Rapaziada que gosta de frase... Expressão nova no futebol. Expressão que ninguém conhece no futebol. É onde a coruja dorme. No mínimo deve ter uma coruja com sono na matéria, mas vamos ver. Até chegar o mês de novembro, as corujas estavam rindo à toa, porque estava todo mundo deixando elas dormirem em paz. Só que quando chegou novembro, elas ficaram revoltadas. Os catarinenses insistiram em acordar o bichinho. Só mandaram bola lá, onde a coruja dorme. No jogo contra o Sampaio Correia, Rogério rolou pro Everton, que mandou de primeiro e botou lá, onde a coruja dorme, golaço. Foi a mesma coisa com Jefferson do Figueira. Viu espaço contra o Atlético Mineiro e mandou essa paulada para acordar a coruja. E para fechar, Leandro aproveitou a bobeira do Botafogo. Qual é o gol mais bonito de novembro? Rapaziada, caprichou em novembro. Pelo amor de Deus, e a coruja não dormiu. Leandro? Também voto em Leandro, então ele se junta aos finalistas do ano de 2014. Leandro é o vencedor do mês de novembro. Jogo Aberto esse de hoje fica por aqui. Um grande abraço pra você, ótimo fim de semana, até segunda. Ei, tem Band FM amanhã, hein? Tchau!